dia, meus amigos. Vereador Ribamar, vereador Doutor, vereador Zano, vereador Daniel, vereador... Bom dia, presidente. Vereador Nildo, vereador Moreira. Quem? Bom dia. Bom dia. Irã. Irã. Bom dia, presidente. Bom dia, meu chefe. Vereador Irã. Ele saiu. Pode ir também. Bom dia, de apoio do doutor Alexandre, Calma, Carlinda. Bom dia. Hélio, toda a equipe está aí acompanhando o início da sessão. Hoje, quem vai fazer a leitura do texto bíblico é o meu nobre amigo vereador Doutor. Tá certo? Rapidinho, vou pegar a Bíblia aqui, rapidinho. Ora. Vereador Maurivan também não está, né? Não, tá não, presidente. Tá não. Laurivan, não. Alô? Pode falar, Daniel? Vou abrir então. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo de Raposa, declaro aberta a presente sessão ordinária, em 25 de março de 2020. Peço ao nobre amigo vereador Doutor que faça a leitura possível para essa sessão do texto bíblico. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Meus pares. Nós vamos ler o Salmo 23. O Senhor é o meu... Nada me faltará. Deita-me, faz em vastos. Guia-me somente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Preparas uma mesa a mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra da salvação. Leitura bíblica lida, presidente. E hoje nós iremos... Nós não iremos fazer leitura da ata. Temos duas atas, né, da sessão ordinária e da extraordinária. Tá certo? Terá também a ata dessa... E na próxima sessão nós faremos a leitura das três. Está tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, beleza. Podemos dar início à leitura e conhecimento? Bom dia, presidente. Bom dia, meu chefe Moreira. Tá, é porque eu não sabia que tinha vindo pela Carlinda. Eu estava com você, agora que eu entrei, porque eu olhei lá na Carlinda. Oi? Oi. A Zana está ali, né? Tá ali. Então tá. Vamos lá, podemos? Podemos já? Vou iniciar. Tem um retorno. Tranquilo? Vamos lá, lá no Star Rosa, né? Projeto de Lei 05/2021, de autoria do vereador Beckis, que altera a Lei número 117, de 11 de maio de 2007, que institui o Código de Município de Raposa e dá outras providências. Projeto de Lei número 06/2021, de autoria do vereador Herrera, que dispõe sobre o reconhecimento da atividade religiosa como essencial no âmbito do município de Raposa. Portanto,
2 projetos de lei, tá? Que ao final a gente vai fazer o despacho para a Comissão de Legislação, e em seguida também iremos disponibilizar aos vereadores, tão logo chegue esses 2 projetos na Comissão de Legislação, a gente já distribui cópia aos vereadores também para acompanhamento e apreciação da matéria, tá certo? Tranquilo, né? Requerimento 071, de autoria do vereador Ribamar Inácio, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando a recuperação completa da Rua da Paz e das travessas, 1ª e 2ª, no centro do município, ou seja, da Rua da Paz e da 1ª e 2ª travessa, correto? Requerimento 072, de autoria do vereador Ribamar Inácio, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando urgentes providências no sentido de que seja ampliada a área do cemitério desta cidade, ou então a destinação a outra área para a implantação de um novo cemitério público municipal, visto que não existem mais condições de sepultamento no atual cemitério, que não possui nenhuma área disponível para tal finalidade. Requerimento 073, de autoria do vereador Inácio, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando a adoção de pessoas que sejam vítimas de naufrágios na área dos portos e praias neste município. Requerimento com relação ao requerimento 73, que é do barco, eu tenho uma observação a fazer, que é do vereador Ribamar. Deixa eu anotar aqui. Caneta. Bem, requerimento 074, de autoria da depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando urgentes providências na operação tapa-buraco da Rua São Sebastião, próxima à Praia do Mangue Seco, bairro Araçagi. Requerimento 7521, de autoria dos vereadores Rosa e Irã Agrela, solicita que depois do plenário seja enviado ao ofício ao senhor prefeito, requerendo pavimentação asfáltica para a Rua Santa Terezinha. Tranquilo, né? Tá ouvindo bem, né? Requerimento 071, de autoria do vereador Daniel Fernandes, encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a aquisição de ultrassom para a realização de exames lista do MSA 7021, antes depois do plenário seja encaminhado feito, solicitando uma sala apropriada para a realização de exames de raio-x, bem como a aquisição do aparelho na unidade mista doutora Nemércia Dias Pinheiro. Requerimento 7821, de autoria do Daniel Fernandes, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao ofício um carrinho de parada ou carro de emergência. No caso, a aquisição de um novo carro, né? Aquisição de um novo carrinho de parada ou carro de emergência, que deve ser o mesmo, né, vereador Daniel? Positivo. É a mesma coisa. Perfeito. Indispensável para o atendimento de urgência, socorro imediato e casos de reanimação cardiorrespiratória para a unidade doutora Nemércia Dias Pinheiro. Requerimento 79, de autoria do vereador Magno, que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito, solicitando a construção de um pier destinado somente para embarque e desembarque de turistas, passageiros, situado no bairro do Porto do Braga. Requerimento 80, 21, de autoria, marcada bem, de autoria do requerimento 080, de autoria do vereador Magno.
autoria do vereador Magno. Depois de ouvido o plenário, serviço ao sinalização de obra de pavimentação asfáltica na rua 4 Estações, situada no bairro Vila Boa Esperança. Requerimento 081, de autoria do vereador Magno. Depois de ouvido o plenário, solicita ao senhor prefeito, requerendo a realização de recuperação para a Rua Fruta, situada no bairro residencial. Correto? E, por último, requerimento... Já tem mais requerimentos aqui. Por último, requerimento 082. 082. Requer, de autoria do vereador Beca Rodrigues, solicita, no uso de suas atribuições legais, asseguradas em razão do exercício do mandato, e nos termos do artigo 113, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem depois de ouvido do plenário, 2 pontos. Considerando que foi sancionada a Lei Federal 13.987, eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores para o interessante. Esse requerimento, que inclusive eu quero assim, socializar com todos. Eu quero, assim, nosso desejo, inclusive, né, que essa pauta seja uma pauta curta, que seja apreciada mesmo, assim, além da votação, que ela seja analisada por cada um. Tá? Eu vou mandar a cópia integral desse requerimento, que ele é importante. Então, ele está baseado na Lei Federal 13.987, do dia 7 de abril de 2020, que solicita, onde autoriza, durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas da educação básica, no caso do nosso município de Raposa, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, em todo o território nacional e nacional, a distribuição imediata aos pais de estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAE, gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, a Lei 13.987, a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAI. Os recursos que são repassados juntamente com o Fundeb para custear a compra da merenda escolar. Então, o próprio requerimento vem solicitar que seja expedido ofício ao chefe do Poder Executivo requerendo o cumprimento desta lei federal, certo? No sentido de garantir aos estudantes o acesso à alimentação durante o período de suspensão das aulas, neste momento causado pela pandemia. Então, a lei que ligou a lei federal, em observância à nota técnica expedida pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que seja expedido também ao ofício ao Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da monitoria local, para a tomada de conhecimento desta deliberação. E querendo também possa emitir recomendação ao chefe do Executivo, no caso o prefeito Eudes Barros, para cumprimento da legislação em referência, que é essa Lei Federal 13.000. Este requerimento é um requerimento, neste momento, que eu gostaria de todos apreciassem, que exatamente por conta da pandemia, foi editada essa lei federal, a 13.987 de 2020, que inclusive é de autoria de um maranhense, que é o deputado federal Hildon Rocha. O Hildon foi autor dessa lei, e essa lei ela acabou tendo a repercussão geral. Foi uma lei federal e está sendo cumprida por até então, a legislação anterior não permitia isso, porque o recurso do PENAI, ele é para a compra da merenda escolar e distribuição na escola. Mas, por conta da pandemia, foi para o Congresso Nacional essa Lei Federal 13.987 para permitir aos municípios e estados
o uso desse recurso, que ele não foi suspenso, embora não tenha havido aula por praticamente 2020, mas o recurso naturalmente continuou sendo passado e continua nesse exercício de 2021, e não está tendo, assim, por parte de muitos municípios, não está tendo a devida destinação, por falta exatamente de uma lei que determinasse isso, a fim de evitar que o prefeito respondesse por improbidade, utilizando um recurso para uma destinação não autorizada. Então, essa lei ela vem exatamente autorizar os municípios e estados a efetuar a compra dos alimentos para transformar esses alimentos em cesta básica e distribuir para as famílias raposenses que têm seus filhos matriculados na rede. Tanto que essa lei ela não atinge até alunos do ensino médio, ou seja, o Estado também obrigatoriamente tem que cumprir. No caso, nós temos 2 escolas de ensino médio no nosso município que nasceram, mas sempre que a nossa ativa é só enquanto município Raposa, ali tratando a parte. Então, eu gostaria de socializar isso com os colegas, eu passo cópia deste requerimento, e inclusive também já está pedindo para o próprio doutor Reinaldo ficar conosco e fazer o encaminhamento para a gente fazer com que, no momento de angústia, a gente consiga atender às necessidades básicas que têm seus filhos matriculados na municipal de ensino. Meus companheiros compreenderam a importância desse pedido? Tá? Senhores parlamentares, eu vejo esse seu requerimento com muita alegria. Eu vejo uma preocupação de Vossa Excelência pelos nossos munícipes, em especial aqueles que estão em vulnerabilidade. Agora, nesse período de pandemia, é um período muito difícil para todos nós, inclusive nós parlamentares. Não é um momento fácil. Mas, por outro lado, essas pessoas eles têm uma vulnerabilidade lhes alcançando e que o poder público ele tem que ter um olhar especial. E Vossa Excelência está de parabéns, mas eu quero dizer que Vossa Excelência tem o meu apoio. Eu acredito que esse requerimento vai ser uma matéria discutida por todos nós e eu acredito que vai ser de forma unânime, porque eu acredito que todos os parlamentares, independentemente da questão partidária, de seu posicionamento político, todos querem o bem da cidade, todos querem o bem do povo raposense. E o nosso trabalho é esse, é colocar aqui em pauta aquilo que é de interesse da população e estaremos lutando, independente de onde partir, de quem seja parlamentar aqui, colocar um requerimento, um PL que seja a favor da população, esse PL, este requerimento vai ter o apoio deste parlamentar. Portanto, quero lhe parabenizar e dizer que você tem meu apoio e a gente vai aprovar isso aí sem sombra de dúvida. Obrigado. Vereadora Rosa, o áudio, libere seu áudio. Vereadora Rosa. Está me ouvindo? Eu quero dizer que esse requerimento é de grande valia, requerimento esse rico de amor, de esperança, de comida na mesa. Requerimento desse é de grande porte. Quero dizer para Vossa Excelência, estou de acordo, sim. Agora eu quero perguntar para Vossa Excelência, estou lhe perguntando, porque não tem conhecimento. Se tivesse conhecimento, não fazia a pergunta. Existe recurso para ele, que até agora Vossa Excelência terminou de falar. Mas eu gostaria de saber se está vindo estes recursos para... Como também nós sabíamos que foi votado pela Câmara, que é o Helenildo Rocha,
fez um grande requerimento e que viesse dar sustentabilidade àquele povo que era da cultura. Nós votamos para a cultura ter tanto, mas chegando na cultura não tinha nada. Era baseado, quando chegou lá, graças a Deus, que arrumaram umas cestas básicas e dele povo que precisando, não tanto do nosso apoio, do apoio. Então, eu queria perguntar para Vossa Excelência se existe, está vindo esses recursos para dentro da cidade de Raposa. Porque o Helenildo Rocha, né, que é o deputado, né, votou. Mas lá que está vindo esses recursos, essa não estou contra de forma nenhuma, pelo contrário, vota até 10. Mas gostaria de saber se... O que nós iremos fazer? Inclusive, a gente vai colocar... Presidente. Presidente. Sim, vereador Moreira. Vereadora Rosa, só uma correçãozinha aí. Não foi o Helenildo Rocha, foi Hildon Rocha. Deputado federal. Vai para a ata, né? Eu sei, hein? É porque vai para a ata, tá só bom, uma correção. Tá bom. É que não é Helenildo Rocha. O Helenildo Rocha foi o que botou da cultura. Esse Mas eu falei da cultura, e falei do Helenildo, e falei do Hildo Rocha. Você que não entendeu, olha na ata. Não, você falou Helenildo Rocha. Falei nos dois. Hildo Rocha, deputado. Helenildo Rocha. Minha filha, mas não é problema, não. É só uma correção para não ir para a ata. Tá bom. Ok, tá bom. Viu? É só uma correção, não existe problema, não. Tranquilo. Tá equacionado o entendimento aí, percebi. Vejam bem. A título até de orientação no encaminhamento do requerimento e no voto, o que nós vamos fazer? Nós vamos indicar exatamente os valores que já foram repassados do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, certo? Está entendido? Os recursos que foram passados da merenda, tá certo? Nesses meses, eu vou pedir aqui os meses, vou passar para vocês. Mas no global, do PENAI já foi passado 133.233. PENAI é do Programa Nacional de Alimentação na Escola, certo? É só para compra de merenda. Então, a prefeitura e os governos do estado não estavam usando esse recurso antes da aprovação da lei, porque era proibido. Esse recurso só poderia ser a compra da merenda fazer dentro da escola. Mas nós temos um momento onde os alunos não estão na aula presencial, e sim numa aula virtual. E, com isso, não foi possível continuar o programa. Mas o recurso continua. Então, essa lei, exatamente, eu vou fazer uma leitura da lei rapidamente para vocês. A lei que eu vou mandar também no grupo, tá certo? Tá aqui, ó. Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei número 13.987, de 7 de abril de 2020. Altera a lei número 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAI, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. 2 pontos. Artigo 1. Primeiro, a lei número 11.097, de 16 de junho de 2009, passa a viar do seguinte artigo, 21A, a transcrição do artigo que foi alteração. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada em todo o território nacional, em caráter excepcional,
a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAAI, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos nos termos desta lei à conta do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação na Escola. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 7 de abril de 2020. Jair Messias Bolsonaro, presidente. Abraham Bragança de Vasconcelos, ministro, e Damares Regina Alves. Portanto, essa lei federal autorizando os municípios e estados do Brasil a usar esse recurso que é repassado mensalmente para os cofres públicos dos municípios e estados, a usarem na compra de alimentos para a distribuição às famílias de alunos matriculados. Este é o texto. E os valores já passei para vocês. Bom dia, senhor presidente. Valor ainda da merenda, R$ 133.233. Esse é o valor global. Eu vou verificar o valor dos 2 últimos meses, janeiro e fevereiro, e março, que está entrando agora. Tá certo? Tranquilo? Bom dia, senhor presidente. Pois não, vereador Zano. Eu queria, na verdade, lhe parabenizar pela iniciativa, né, pela criação desse projeto, e que façamos, porque eu não sei de fato, mas tem 3 meses já acumulado, né? Tem 3 meses, porque o recurso ele não para, ele vem, até onde eu sei, ele vem continuamente, e que possamos, na verdade, o que era para ser feito na forma da íntegra, imparcial, né? Já a legislatura passada. E que possamos, na verdade, fazer na prática a fiscalização também, né, da forma da entrega desses alimentos, né? E a merenda escolar, que vai ser transformada em outras espécies de alimento distribuído, e possamos, na verdade, também fiscalizar, né, tanto o recurso como a distribuição, que ela seja na forma imparcial, para todos os alunos, né? Certo? Está de parabéns, tem meu total voto, viu? Análise e voto, tá certo? Bem, olha, ainda só reiterando mais uma vez, o valor que eu passei de R$ 133.233 é só deste ano. Só deste ano, só desses 2 últimos meses, janeiro e fevereiro, certo? Isso foi do PNAE, que é a aquisição de merenda, certo? E o do PENAT foi 91.506, que é a questão do uso para o transporte escolar, que não está sendo usado, mas não tem lei que determine outra finalidade. A lei que determina uma finalidade específica neste momento é a lei de autoria do Hildon Rocha, que é a lei 13.987. E o recurso também tem caixa para fazer. Então, eu acho que é hora da gente, como Câmara, a gente consolidar essa ideia em torno dessa situação e sentar com o prefeito. Até sugiro que nós, todos os 11 vereadores, tenhamos esse momento para conversar com o prefeito e discutir a questão que exalta entender a necessidade do nosso povo raposense. Dá com a palavra. Liberou o áudio? Oi? O senhor quer falar? Porque você liberou o áudio, aí eu penso que... Não, senhor. Estou só ouvindo mesmo. Vereador Ivan, libere seu áudio. Uau! Isso. Perfeito. Não, tranquilo, estou acompanhando aqui, estou vendo essa matéria muito importante do deputado do Rocha, né? Agora nós precisamos dialogar
sobre como ele fala, o Bolsonaro. Um caso de calamidade pública ou de emergência, né? Aí tem que ver se teve algum decreto municipal, não é isso, presidente? Para fazer essa operação. Na verdade, que tem que ter o cumprimento da lei, porque ela é uma lei federal que determina aos estados e municípios o concessor de ser repassado para os estados e municípios. Então, ela autoriza, ela determina que os municípios e estados brasileiros façam, inclusive, para você ter uma ideia, a força dessa lei é tão grande que ela, vou dar um exemplo específico, o Ministério Público de Cedral do Maranhão, aquela região da Baixada, perto de Mirinzal, ele entrou com a ação. A Câmara acho que não conhecia a matéria, e eles não avisaram os vereadores lá. O que aconteceu? O promotor de justiça, ele entrou com ação civil pública para obrigar o prefeito a comprar. E aí, lá em Cedral, esse Ministério Público que entrou na briga para garantir a compra dos alimentos, está distribuindo. Então, aqui no caso do nosso município, a gente está indo pelas vias legais e pela via legislativa. E aí, a gente somando todo mundo em torno desta propositura que é extremamente necessária para o nosso povo raposense. O critério para a distribuição do alimento é exatamente a suspensão das aulas, entendendo? A suspensão das aulas. Então, a suspensão por si só, neste momento, mas é só neste momento também excepcional. No momento que nosso Estado, por exemplo, que os alunos voltarem à aula presencial, naturalmente o recurso se reverterá para a merenda no ambiente escolar. Entendido? Presidente, só nível de conhecimento. No caso, ao passado, a Câmara pode tomar alguma providência em conhecimento, ela não pode julgar, não pode fazer nada, mas a nível de conhecimento, a Câmara pode ter o conhecimento da gestão passada, o que veio, o que foi feito, na verdade, com esses recursos? A Câmara pode sim e deve, por exemplo, verificar o que foi utilizado deste recurso repassado. A Prefeitura nos informar como foi aplicado esse recurso no ano passado e qual foi o saldo que restou em caixa, não tenha sido usado na administração anterior, qual foi o valor que ficou disponível em caixa. Acho que é interessante até para a gente, até para aumentar o volume de cestas básicas para as famílias. Que se nós tivermos, por exemplo, os valores repassados este ano e mais um saldo em caixa do ano passado, só vai aumentar o número da cesta básica e a questão também da quantidade, do tempo, de tudo isso vai influenciar bastante. Eu acho interessante. A gente pode, inclusive, se eu fazer o requerimento. Exato. Pois eu requerimento e assinar, e nós temos negociamento. Inclusive, eu tive que fazer leitura acerca dessa questão do recurso. Hoje está na ordem de aproximadamente R$30 por aluno. Tá? É repassado do governo federal para os municípios e estados esse valor de R$30 por cada aluno. Hoje nós temos um número
significativo de alunos matriculados. E aí R$30 por cada aluno. Pelo... É por mês ano, presidente? Não, por mês. Passa para manter. Olha, se esse repasse fosse a mês, nós temos escola aqui que tem quase 1.000 alunos, outras escolas na rede municipal. Hoje nós temos mais ou menos numa base de uns 6.000 alunos hoje na rede municipal. Então, uma época, não foi nessa gestão, agora, mas a gestão da Thalita, logo no começo, eu vi eles reclamando que a merenda escolar saía por 50 centavos e que eles tinham que botarem para poder juntar para dar a merenda para aquelas crianças das escolas. Eu via falar como a gente é vereador. Naquela época, eu não tive apoio dos colegas para que nós possamos fazer tanto cada aluno. Não tive. E não tive o apoio ou convite, como Vossa Excelência hoje está tendo a ideia, e está tendo apoio da Câmara, para que isso se concretize, né? E eu sabia que era 50 centavos por aluno. R$30 por aluno, hoje, uma rede municipal dessa. Se for R$30 por aluno por mês, quanto não dá por ano? Então, quanto é que não dá só de merenda escolar, se nós fazermos a conta de 30 por mês, com tanta essa quantidade de alunos, vai buscar um dinheiro muito grande, não é isso? Eu achava que passava, não era só, chegava a 600 e poucos mil, passava muito mais. Isso isso é conversando, isso é dialogando, né? Dizendo que é desse jeito. Aí, nós conversando que nós vamos buscar a ideia, a certeza, não é Olha, isso? para você ter uma ideia, 50 centavos não daria. Vem para comprar o bombom. Por 50 centavos não daria. Veja bem, eu tenho aqui uma relação de repasse por escola de nosso município. Aqui tem, por exemplo, a creche. Você é a quantidade de alunos da creche, certo? A creche recebeu 9 dia. Ela recebeu 5.221, certo? A creche. Aqui, ó, só o recebimento da creche, para você ter uma ideia, ó. Os repasses da creche, ó. A creche deve ser a cidade de Raposa, né? Que ela é daqui da Vila Bom Viver, né? Só tem essa, né? Certo, só tem essa. Então, a creche aqui, ó. No dia 2 de fevereiro, a creche recebeu 5.221,60. No dia 29 de janeiro, ela recebeu 5.221,60. Só a creche. Eles são vários repasses. Totaliza, no final, um montante. Aqui, repasse do PENAI, da creche, eu tenho aqui do EJA, que é aquele do ensino noturno, do pessoal da educação de jovens e adultos. Eu tenho aqui de pré-escola, tem 3 repasses de pré-escola, tem de ensino fundamental, várias escolas, certo? Esses valores todos estão retidos no Banco do Brasil, tem até a conta aqui, tá certo? E o valor total dele, dos meses aqui, ó, olha as datas, 2 de fevereiro, 29 de janeiro, 2 de fevereiro, 29, são vários repasses. 4 de março, até 5 de março, o último repasse foi 5 de março. Esses repasses, todos os repasses globalizaram, até 5 de março, totalizou 133.233. Eu vou passar para vocês essa planilha no WhatsApp, tá certo? Vou mandar no WhatsApp para cada um dos senhores. Presidente. Sim, senhor. Só complementando aí o que a nobre vereadora Rosa falou. 50 centavos por aluno, né? 50 centavos por aluno, esse cálculo ele é feito baseado em dia.
e é um cálculo feito erroneamente, porque, na verdade, ele é descontado várias coisas que o próprio município disponibiliza, né? É um cálculo feito na merenda do aluno dia, não é o mês, é o dia, esses 50 centavos. Só que é errôneo, na verdade, ele é muito mais. E o governo federal, na verdade, ele é um aumento bem significativo da pandemia, já prevendo isso, houve um aumento bem significativo. E chega a R$30 por mês, né? Perfeito. Certo. A vereadora, na verdade, ela pegou essa informação, mas eles não passaram que era por dia. Ela imaginou que fosse por mês. Era, sim. Sim, muito bem, verdade. Verdade. Vereador Irã. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aí, os meus pares. Bom dia aos internautas que estão seguindo a gente. Como o senhor falou, é uma lei federal, né? E que de meia hora está passando na televisão, né? Que todos os municípios e os estados estão obrigados os alimentos, né? Você pode ligar a televisão, que de meia hora a gente está vendo na televisão. Então, se está passando na televisão e é uma lei federal, com certeza. Pronto, o vereador Irã me ajudou a compreensão. Na verdade, essa federal está sendo divulgada demais na televisão, entendendo? E o município ele não precisa regulamentar isso. Eles não vão deixar eu falar de jeito nenhum hoje. Vereador Irã, importante, que nos deixa ainda mais assim, me deixa mais alegres, é tio do Maranhão. Um deputado do Maranhão, que atuou no Congresso Nacional, o deputado Hildon Rocha, apresentou no Congresso Nacional e foi aprovada, sancionada pelo Bolsonaro e tudo. Ou seja, hoje vale em todo o território nacional. Vereador Ivan. Rapaz, essa questão aí foi sempre discutida por todos nós, na legislatura passada, na anterior, todos nós, sempre, eu, vereador presidente Beca, Dora Rosa, vereador doutor, discutimos isso. Isso é uma vergonha. Como é que você consegue alimentar um jovem numa escola com R$1, só compra um pão? Se o governo estadual ajuda, se o governo municipal não participar, vai aluno morrer de fome, porque não tem condição desse recurso alimentar um jovem de R$1. É muito pouco, meu amigo, só compra um pão. Antigamente, quando a gente estudava, tinha um arroz, tinha um feijão, tudo isso na escola, né? E isso hoje acabou. É lamentável, é muito pouco. Eu acho, o vereador Laurivan acha muito pouco. Mas se o dinheiro é para essa finalidade, eu acho que tem que ser, nós cumprimos a lei e resolver. Mas é uma vergonha. Eu como vereador, eu repudio esse repasse de R$1 por cabeça para aluno. Vocês são pai de família, vocês são filhos, vocês sabem que R$1 não tem condição de fazer nada. Isso é um absurdo. É um absurdo um governo incentivar um aluno, botar de 7 horas da manhã até meio-dia para estudar e oferecer R$1 para ele merendar. Isso é uma vergonha. Se o governo municipal não ajudar e o governo estadual, isso nem valia nada. É verdade? Verdade. O que o nobre vereador fala, na verdade, na prática, isso, na verdade, é vergonhoso. Mas é o que nós temos, né? No momento é o que nós temos e é o que devemos usar, né? Nós estamos em uma pandemia onde tem famílias passando necessidade, passando fome no nosso município. Já antes, essa questão da merenda escolar, ela era uma ressalva para muitos alunos, né? E imagina hoje, numa pandemia, numa situação de crise que nós nos encontramos, não só o nosso município, mas todo mundo, na verdade, né? Hoje só tem um país que vive numa boa, mas o restante está todo mundo em crise.
e o envio desse recurso diretamente aos alunos, isso vai trazer, na verdade, uma grande influência, na verdade, né? Porque é tanto a transparência do que está vindo, está sendo aplicado, como realmente suprir a necessidade, não total, mas o que se pode fazer, né? Suprir a necessidade do aluno, né? Área nova. Correto. É assim mesmo, é vergonhoso, né? É vergonhoso. A gente sabe que isso é um absurdo. R$1, rapaz. É um absurdo. Mas nós temos que usar o que tem. Eu acho até que nós... Claro que é insuficiente, concordo com o senhor. No início, que era 50 centavos. Pior do que o... Muito bem, era. A ideia é estimular com que isso aumente mais. A gente saiu de uma situação de maior dificuldade. E a gente tem que agora usar, inclusive, já incentivando o próprio deputado que foi autor dessa matéria, a ele se comprometer mais com essa questão do recurso do PENAI, porque é um debate que envolve o país todo, tá entendendo? Eu vejo aí vários sindicatos e federações tendo como pauta essa questão do PENAI, do PENAT, tá entendendo? É pauta nacional. E é importante, sim, porque é um dos instrumentos que estimula o aluno ao rendimento escolar. E principalmente em cidades onde a dificuldade é maior como a nossa. A merenda escolar é um grande atrativo pela questão da necessidade. Ele é um atrativo para os alunos estimularem o aprendizado. E ela, como um dos principais instrumentos que não poderia ser, mas, lamentavelmente, é o nosso país, nem a nossa cidade. A nossa cidade é consequência dessa política cruel que se traçou nacionalmente, certo? E, quando, na verdade, o principal atrativo da escola tinha que ser o professor, certo? Mas não é. O estado de dificuldade... R$30 por mês com a linha, repetindo. Se for comprar, não tem farinha, dá besteira. Pois é. Mas é isso, então, aqui fica o nosso apelo. Presidente, é R$1 mesmo, né, presidente? É R$1 mesmo, né? Nas pesquisas... Não, nas pesquisas que eu fiz, a nível de FNDE, é nessa monta aí de R$29 e R$30. Eu acredito que seja mais de R$1, pouca coisa, R$1,20, por aí assim, mais de R$1. E olha, verdade, esse reajuste foi comemorado. Esse reajuste ele foi comemorado nacionalmente, para ver como é o estado socioeconômico de nosso povo brasileiro, tá entendendo? E olha que o valor não é um valor irrisório. Se você colocar na ponta do lápis esse valor em casa, não dá. Imagina isso. Imagina isso. Daria para o dia. Verdade. Presidente, a solução que nós temos é eleger o nosso deputado Laurivan aí para ver se muda essa situação em Brasília, viu? Presidente. Tem que mandar isso para Brasília, né? Tem que mandar isso para Brasília. É muita tinta, como diz de ovo. Exato. Ele já tem perfil. Presidente. Nós temos dois perfis de deputado na nossa Câmara. Nossa Câmara não é fraca, não. Senhor presidente, rapidinho aqui. Vereador Irã. Eu falo. Estamos vivendo um momento difícil e um reflexo de uma política mal traçada, né? Perfeito. E eu vi uma frase que reflete bem no momento que a gente está vivendo esses dias. Nosso grande problema é a solução. Eu fico pensando que realmente tem razão. O nosso grande problema que a gente tem hoje é a solução. Qual é a solução para o nosso problema? Verdade, pura verdade. Esse senhor agora está próximo, tá vendo, vereadora? É o terceiro candidato. Tá ficando muito sabido, Alô, presidente. Vereador doutor.
quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores. Dentro desse assunto, veio aqui na minha mente, quando o Brasil investiu milhões em estádio de futebol para trazer uma Copa do Mundo para o país, um país tem condição de oferecer uma Copa do Mundo. Trouxe milhões em arenas, onde hospitais, que é o maior problema hoje, os hospitais, que fala sobre a televisão, diz, não tem leito, não tem mais espaço nos hospitais com esse problema da Covid. O nosso país vivendo uma crise financeira das piores que eu já vi, da minha época, de 55 anos até aqui, e vejo a situação dos nossos governantes não ter a consciência e querer investir na educação, porque a educação, ela é, em primeiro lugar, a educação. Nós vemos a situação do estádio, do município, a situação tão pouca financeira que vem para os municípios. Mas vale a pena, é pouco, mas vale. Eu quero parabenizar o deputado pela ideia e você também, presidente, pela discussão, por trazer o projeto, o requerimento, para a gente aprovar. É bem válido, mesmo na situação mesmo difícil que estão vivendo, mas aquele problema que é assim, o pouco com Deus é muito. Eu lembro que outro dia chegou aqui uma senhora na minha casa e ela chegou assim, falando assim para mim: vocês têm a obrigação de nos dar a comer. Nós estamos passando fome em nossas casas. Eu tenho 6 filhos, eu tenho um neto, não tem nada na minha casa. Então, nós elegemos vocês para nos dar a comer. Eu digo, não foi para isso. Vocês elegeram o vereador para nós fiscalizar o município, correr no município, ver a rua, a situação do município, trabalhar em prol de todos. Isso não quer dizer que eu não posso também me servir. Mas nosso salário... Desculpa, não ia falar de salário. Mas a situação é tão difícil que é muita gente passando a crise, nós não temos condição. Eu queria ter condição de chegar 1.000 pessoas na minha casa e servir. Diante de Deus ia ser uma honra para mim. Eu tenho certeza que Deus ia se agradar com esse pensamento meu, com essa vontade que eu tenho. Mas eu fui servir ela de uma forma que eu podia servir. Então, isso é uma forma que a Raposa, a cidade hoje, tem muita gente hoje que até agora não tomou café, não tem o que comer, certo? Não só a Raposa, como o Brasil. Depois dessa crise que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a situação. Você vai no comércio hoje, leva R$100 para fazer uma compra, só dá o almoço quando a família é pequena. Tudo caro. Então, a situação está ficando de mal a pior. Tem que ser tomada uma atitude que venha de cima, lá do alto, primeiramente Deus olhar para nós como tem olhado. Antes os dois, abraçar a ideia de que o povo, o nosso país, existe de forma diferente, certo? E eu acredito ainda em um país melhor. Eu acredito ainda em dias melhores para nós. Que são sucesso que estão passando, permissão de Deus, para que a humanidade se volte para Deus. Então, reconhecer que só Deus ele pode resolver a situação do país, do mundo. Então, presidente, eu quero parabenizar essa ideia desse requerimento e parabenizar também o deputado federal que trouxe a ideia. Viu? Obrigado. Eu enviei, inclusive, nesse momento, para o telefone de todos os senhores, a planilha, os amigos já receberam aí, a planilha dos repasses do FNDE, que totaliza, está com vocês já no telefone de vocês, que totaliza aí a cifra de 133 milhões, até no dia 5 de março, que foi repassado os últimos valores. Isso é para estar aí orientando acerca dessa questão da solicitação. Eu peço, inclusive, ao líder de governo, o vereador Daniel, que já alinhe aí com o prefeito uma reunião com todos os vereadores, para a gente discutir unicamente esta pauta que eu vejo que é uma pauta de socorro, está entendendo? Eu gostaria que Vossa Excelência alinhasse com o prefeito aí para a gente sentar a Câmara toda para
fazer encaminhamento deste pedido ao Executivo. Tá certo, vereador Daniel? Positivo, vereador. Copiada a mensagem. Também queria parabenizar Vossa Excelência por essa sensibilidade de entender e verificar a necessidade das crianças, né, a necessidade dos alunos, ao direito à alimentação, né, e dizer que isso é muito importante, né. Eu ouvi agora aqui da vereadora Rosa o quanto era o valor, né, quanto era o valor, e assim, eu não tinha diretamente conhecimento desta causa, né, não peguei. E fica até assim uma questão interessante, presidente, da gente obter conhecimento da ata, né, como diz o regimento, 24 horas antes da sessão, de todas as sessões. Melhor. Para a gente estudar um pouquinho, por exemplo, eu poderia contribuir alguma coisa com o vosso requerimento, né, ter um debate mais técnico, mais firme, né, e aí a gente poderia ganhar mais com isso, né? Até eu fico um pouco mais sem informação para discutir, para debater, mas como dizer, na parte inicial, em tese, né, na teoria é muito importante. Agora eu vou pegar esse requerimento, conforme Vossa Excelência já passou todas essas informações, também vou estudar muito. Tenho certeza que na próxima discussão nós iremos acrescentar coisas importantes também. Também levarei essa preocupação da casa ao prefeito, juntamente com a necessidade de criar ali uma reunião para discutir, para debater, né, se necessário, né, conforme agendamento, conforme a necessidade. Mas isso é urgente, né? Isso é um processo que deve ser de forma mais célere. Então, nós estamos aqui abertos e dispostos a conversar, a ter total harmonia, de acordo com os projetos que sejam bons para a nossa cidade. Então, é isso, presidente. Correto? Muito obrigado aí pela... Excelente. Muito bom, vereador Daniel. O vereador Magno está sinalizando ali. Pois não, vereador Magno? Magno está falante, né, presidente? Magno está falando. Está se destacando aí, o homem. Tem mais requerimento do que eu. Seu áudio, vereador. Ele vai querer que a sessão seja sempre online, para ele ficar falando disso. Era só para corrigir o valor. É 133 milhões ou 133 mil mensal? Não, é 133 mil até 5 de março. É porque você falou agora milhões. Não, é 1.000. Só para corrigir a ata. Ótimo, melhor. Beleza, só isso. Tudo bem. Tudo bem, vereador. Eu gostaria, inclusive, o requerimento do vereador Zano, verbal, já está incluso em pauta para a sessão de terça. Tá certo? O requerimento... Eu não vi o requerimento verbal, senhor presidente. Cheguei na sessão, já tinha começado. Eu não vi. O vereador Zano pode explicar melhor. E a respeito, o pedido de análise dos recursos, tanto da gestão passada, né? O montante que foi recebido e o que foi gasto, no que foi gasto. Entendi. Eu vi, desculpe aí, eu entendi, tá bom. Ok. Tranquilo, mas algum vereador quer fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, eu quero no centro visitar uma pessoa que está muito doente, e eu quero ir logo, agora pela manhã, e também eu gostaria de vir na Câmara também buscar um documento meu que ficou lá ontem, e eu gostaria também de saber aqui se nós vamos voltar só depois da Semana Santa agora, como é que a gente vai se fazer. E aí fica em escuta do vereador Daniel, quando conversar com o prefeito, né? Trazer para nós, através de telefone, de zap, né? WhatsApp, trazer para a gente o dia, a hora, ou se vai ser também virtual, a nossa conversa com o prefeito, que é até melhor, ou sim ou não sei, mas que eu estou na escuta. Mas eu gostaria de sair, mas eu queria saber desses assuntos, que não vai ter votação hoje mesmo, né? Só leitura. E aí eu queria saber quando é que quando a gente vai voltar. Quero saber quando vai ser a próxima sessão, e a mesma coisa, tá bom, é isso.
Pronto, a gente vai fazer o seguinte. Nós havíamos conversado ontem, inclusive, a questão da próxima semana, e aí eu estive verificando que são 2 sessões na próxima semana, terça e quinta. E aí, o que nós vamos fazer? Nós já temos uma pauta aqui, né? Uma pauta que já está pronta para a deliberação, exceto dos 2 projetos de lei, que tem que passar pela tramitação legal. Nós vamos fazer sessão terça, tá? Deliberativa. E aí, quinta-feira não, que é a quinta-feira santa, e a gente só retorna, na verdade, na semana seguinte. Tá certo? Tranquilo? Positivo e operante. Perfeito, perfeito. Aí teve ontem algumas situações envolvendo a Câmara, alguns debates, acerca dos pescadores, inclusive o vereador Magno, o vereador Helenildo, o vereador Zano estão tratando dessa questão, mas é bom estar socializando, tá, a situação lá do Porto do Braga. Certo? Eu gostaria, inclusive, que o vereador Helenildo, de forma sucinta, pudesse passar alguns informes para os vereadores, até porque, eventualmente, algum vereador pode ser abordado e, de repente, não está por dentro do assunto. É importante que todos tomem conhecimento da questão. Vereador Helenildo. Perfeitamente, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade pesqueira, embora muitos desses pescadores tenham migrado para o turismo, mas ainda assim ainda existe vários pescadores que ainda vivem da pesca, que sustentam suas famílias, que inclusive foram os pescadores que fundaram nossa cidade, e essa classe, eles não podem deixar de ser assistidos por nós. E eles convocaram uma reunião conosco, pedindo que nós estivéssemos presentes nessa reunião com eles, para colocar algumas situações, algumas dificuldades que estavam tendo, alguns problemas. Está acontecendo hoje um atrito entre o setor do turismo e o setor da pesca. E ali nós fomos, na condição de parlamentar, ouvi-los. Nós fomos simplesmente ouvi-los, porque nós estamos falando de 2 classes importantíssimas no nosso município. Quer seja ela no turismo, quer seja ela na pesca, esses 2 setores são de suma importância, de igual modo para o nosso município. Mas quem nos provocou, quem nos chamou de primeiro foi o setor, o pessoal da pesca, os pescadores estavam lá, muita gente reunida, e eles colocaram algumas situações, porque estão alegando que catamarãs que são muito grandes, os barcos que estão trabalhando de turismo, tomam conta do cais, tomam conta ali das rampas e não deixam que eles descarreguem os peixes. Então, assim, a gente foi ali para ouvir. Nós estávamos ali para ouvimos, pegamos alguns encaminhamentos e aqui socializando com a senhora e os senhores parlamentares, que a intenção aqui é chamar tanto o secretário de Turismo quanto o secretário de Pesca, para que nós possamos chegar a um denominador comum favorável para ambas as partes. E foi divulgado, acredito que já foi divulgado hoje até os vídeos, e foi isso que aconteceu. O vereador Zano estava presente também, embora o vereador Magno não pôde ir, mas passou para a gente algumas demandas, algumas situações também que nós agregamos lá na reunião, e o vereador Zano estava presente, e foi isso que aconteceu na data de ontem. A gente foi lá reunir, foi um chamado, uma convocação da Câmara, e nós, enquanto parlamentar, enquanto vereador, esse é o nosso papel, está ouvindo. E agora, já socializando com os senhores e com as senhoras, esse debate não é meu, não é do Zano, não é do vereador Magno, esse debate é da casa, porque ele foi apresentado para a Casa Legislativa. Então, é uma questão que os 11 vereadores têm que estar ali, atrás de uma solução, para que nós possamos apresentar para os 2 setores. E eu queria aqui também que o vereador Zano se manifestasse, que estava presente, viu lá como é que foi a reunião, e eu quero aqui só ressaltar a importância, frisar que a importância de cada um dos senhores nessa questão dessa problemática. Vereador Zano. Verdade, tá certo. Obrigado aí, nobre vereador Helenildo. Estivemos lá
E eu digo, vereador Enildo, que lá o problema é bem maior do que se aparenta ser, sabia? Existia uma previsão de para mais de 70 pescadores estavam esperando a gente cedo. Era tipo 3 horas, 3h30. E a hora que nós chegamos lá já era o quê? Já era 5 e pouca, né? Pelos pescadores daqui da rua. Eles já tinham ido. Lá ali na Rua da Lama, através da Paz, também o pessoal também tinha ido embora. Viu? Então, tinha muita gente esperando para essa reunião. A problemática ali ela é grande. Hoje, tanto a Secretaria de Pesca, na verdade, não, o que eu quero dizer para os senhores não é gestão em si. A gestão do prefeito, quem foi, quem é. Sempre foi omisso. O município de Raposa, na verdade, não criou nada no nosso município a questão de turismo, né? Nunca criou nada. E nunca, nem sequer legalizou por lei para deixar claro. Então, tudo que é feito é dito por boca, feito por impostas por pessoa, na verdade, incapacitada de estar ali, né? Porque se tratar com a coisa pública, o público e a coisa pública, ela deve ser tratada com jeito. Tem as maneiras de se expressar, tem a maneira de se colocar. Não é querer apenas colocar e botar do jeito que quer. As coisas não são desse jeito, né? Essa problemática da pesca hoje ali, para o senhor ter uma ideia, tem catamarã que mede mais de 8 metros. 2 catamarã dá 16 metros, ocupa um pi daquele todo. Então, não tem lógica um catamarã daquele passar os 5 dias ancorado lá, ocupando o espaço que poderia ser usado para pesca e somente funcionar no final da semana. Ele tem que procurar um outro local. Então, assim, eu vejo que quanto à Câmara, eu não estou falando por mim, nem por Elenildo, nem eu estou falando por todos. Temos que tomar conversarmos. Eu convido, na verdade, todos os 11 vereadores. Temos que conversar, na verdade, com o secretário de Pesca, o secretário, até o nobre vereador representante do governo. Eu gostaria também que o governo se manifestasse, porque é quem dá, na verdade, as cartas finais, né? Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos agregar para melhorar, para na verdade, organizar aquilo dali? Porque está numa iminência de causar ali, ter uma desavença e causar até algo pior. Viu? Sim, porque os pescadores, eles ali são pais de famílias, a pessoa que pesca, você imagina um serviço de pesca onde o cara já, como aconteceu aí a semana retrasada, se não estou enganado, que o rapaz me relatou, o rapaz tirou toda uma rede que pesa para mais de tonelada, estava no pio, e o Mauro chegou e simplesmente ordenou que o rapaz tinha que tirar dali, que desse o jeito dele, senão ele ia chamar a polícia e acabou essa história. Acho que as coisas não são desse jeito, né? As coisas têm que ser conversadas, tem que ser... inclusive, eu ouvi ali vários relatos de várias pessoas relatando abuso de autoridade, porque as coisas devem ser conversadas. Eu até queria saber da Secretaria de Segurança até onde vai, até onde foi dado, na verdade, né, a autonomia da Secretaria de Segurança a respeito dos agentes, né? Até onde foi dada essa autonomia, porque a minha concepção ela é bem diferente do que está acontecendo. Então, que possam mandar lá para regular, mas pessoas capacitadas, pessoas que realmente queiram interesse em organizar, não simplesmente impor. Eu não vejo as coisas desse jeito, né? Exatamente. Só para concluir aqui rapidinho, presidente, senhor e senhora, os pescadores colocaram coisas ali e no ponto de vista de muitas pessoas, são coisas simples. Mas essas coisas simples são fundamentais para que eles possam exercer a sua atividade. O exemplo bem claro dessa situação que eu estou falando aqui é que eles estavam reclamando, por exemplo, de um secretário dos seus barcos, fazer manutenções e não tem.
Diz que eles fazem isso na lama, eles entram na lama mesmo, dentro da lama, para poder fazer a manutenção dos seus barcos. Eles estavam simplesmente pedindo 2, 3, 4, não sei, carrado lá para que possa fazer as suas manutenções. Então, assim, eles estão nos procurando e estão querendo um posicionamento nosso. Hoje, eu, vereador Zano, que estava presente lá, não estava presente, mas estava acompanhando, nós estamos aqui também como um porta-voz apresentando para a senhora e para os senhores essa questão. Então, essa questão, nós temos sim que nos ombrearmos acerca disso para achar uma possível solução. Mas a gente está aqui. Presidente, Daniel. Daniel. Senhores, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhores... Geralmente não, é necessário, né? Uma organização. Concordo plenamente com o vereador falou aqui e em partes com o vereador Zano, em partes somente, né? É uma situação em que a gente, eu também fui comunicado, na verdade me ligaram um pescador e também me ligou uma pessoa da área do turismo, né, que trabalha, que tem catamarã, que trabalha ali, que é o senhor Deusimar, né, e da área da pesca ele me ligou o senhor Bebeto, né. Então, nós temos que mediar isso, né? Nós devemos mediar de forma organizada. Eu falei para um deles, falei para os dois assim, e foram em ligações diferentes, mas uma coisa é, você não pode estar retirando ali seu peixe e o turista está passando ali por cima. Ou o contrário é a mesma coisa, você não pode o turista querer embarcar e está totalmente fechado o pier por conta de materiais. Então, é uma questão de organização, não é uma questão política, não é uma questão de... Eu concordo com o vereador Helenildo, falou que isso aqui não é uma questão política, concordo plenamente. É uma questão apenas de organização, né? Então, ao meu ver, a solução seria, não sei se Vossa Excelência seria mesmo, destinar um pier, né, para o turismo e 3 piers para os pescadores, né? Daniel, qual seria? Não vou decidir aqui. Isso aqui é para o plenário, para todos nós juntos, né? Também essa ideia é para ser discutida para frente. Também não vai ser o que o Daniel falou, né? Mas é uma questão de organização, certo? A pesca, ela é muito importante. A pesca, ela é muito importante para a nossa cidade. Gera economia, gera renda. O turismo também é muito importante para a nossa cidade, gera economia. Então, temos que mediar esse pequeno atrito, né, para que não aumente, para que não vire uma coisa maior. Certo? O vereador Helenildo levantou a mão, cedo a parte do vereador Helenildo. Vereador Daniel, eu quero aqui só também colaborar com a sua fala, quando você disse que não é uma questão política, e dizer assim, neste momento, é um momento muito delicado, muito delicado. Nós, enquanto vereadores parlamentares, eu até peço aos senhores, uma forma de orientação, não querendo dizer que eu, assim, mas que vocês entendam isso como uma forma de orientação. Eu, particularmente, eu vi ali sangue nos olhos dos pescadores. E tem o setor do turismo que está também olhando para a gente. Então, assim, qualquer posicionamento que nós tomarmos, nós, enquanto Câmara, tomarmos, tem que ser muito cauteloso. Eu no meu entendimento, na minha visão, eu não posso tomar nenhuma decisão baseada no que eu penso. Eu acho que nós, enquanto Câmara, nós temos que ouvir o secretário de Turismo, ouvir o secretário de Pesca, ouvir os dois segmentos, para que eles mesmos apresentem uma solução. O senhor disse assim, que acha melhor, o ideal, que tenha 3 rampas para pesca e 1 para o turismo. É uma ideia. Eu também tenho eu também penso assim. Mas lá já é o que já está acontecendo. E é por isso que está tendo esse atrito. Então, assim, eu aconselho, se é que esse conselho
vai ser aceito, se vai ser visto como uma coisa boa, que nós não tomem decisões precipitadas, que nós não nos manifestamos nem para um lado nem para o outro. Porque assim, os dois setores, os dois segmentos estão de olho na gente, eles estão olhando para a gente, eles estão tanto um quanto o outro, eles estão nos olhando como uma via para solução, um canal de solução. Então, assim, que nós possamos observar, ouvi-los, para que eles mesmos apresentem a gente que é isso aqui chegue no consenso e nós simplesmente estejam lá para sacramentar esse entendimento deles. Era isso aí, obrigado aí, vereador. Perfeito. Senhor presidente, eu quero falar sobre isso também, só uma falazinha pequena, tá bom? Mas eu quero compartilhar esse debate. Você vai pedir uma parte do vereador Daniel, que ele está com a palavra. Eu sei da parte a Vossa Excelência, vereadora Rosa. Então, senhor presidente, e meus colegas, eu ia sair, mas quando eu vi o debate aqui, é importante, né? E que nós temos que estar unidos para que nós temos uma solução através da gente e de dois segmentos. Falta um segmento também se manifestar. Porque hoje tem a Câmara, foi chamado para reivindicar, para lutar pelos direitos daquele povo, tanto de um lado como do outro, do pescador e do turista. Mas também, com muito respeito, jamais eu quero aqui ofender alguém, jamais, jamais, do fundo do coração. Nós também temos a colônia de pescadores. Hoje, a colônia de pescadores no município de Raposa nesse momento, não está aparecendo. Como não aparece nesse tipo de coisa, porque, na verdade, senhores vereadores, nós temos a colônia que, conversando com a secretária, com a presidente da colônia, que ela também é gente finíssima, gente boa, e que talvez ela não saiba do que está acontecendo. Nós vamos levar o assunto para o prefeito, desse assunto nós vamos ter que fazer uma reunião para os secretários, para eles estarem sabendo, e para a entidade também, que é a colônia de pescador. Porque unindo as nossas forças, nós vamos longe. Porque hoje nós sabemos que a colônia de pescador é algo muito forte. A colônia, é um órgão federal, e que também pode nos ajudar aquele povo a sair daquele problema. Pode ajudar também. Era que, de antemão, dizer a vocês que jamais, aqui não é nada de dizer porque não tem nada a ver. Aqui é nós lutando para que nós fazemos o melhor para aquele povo que está naquele sofrimento. Tá? Eu lembro que na gestão passada, ali para descer para a praia, Zano, para pegar um cofo de peixe, um jacá de peixe, ali naquela praia, lá no final da Raposa, no final, era um sofrimento muito grande. Para descer andando, para vir com aquelas balcas de peixe nas costas. Mas ali eu me lembro que o Clódomir, sozinho como vereador, ele fez aquela rampa, você lembra? Porque ele viu que o sofrimento era tão grande e que ele ia nos poderes e o poder não ligava para o assunto que ele estava falando. Então, com isso, ele se aborreceu profundamente e fez aquele trabalho ali, todo mundo lembra. Então, senhores, aqui é só unir, cada um com as suas ideias, cada um com o seu projeto, tudo, que vai dar a coisa mais linda do mundo. Pode botar fé. Vai ser uma coisa importante, tá bom? E quem vai ganhar com isso é a nossa gente, é nosso povo, tá bom, meus irmãos? Eu peço desculpa, eu vou sair agora, tá bom? Ah, não, vereador. Presidente, senhor presidente. Encerrar. Senhor presidente. Vereadora Rosa. Senhor presidente. Vereador Irã. Deixa eu dar uma palavrinha aí depois. Tá bom, depois de mim, vereador Laurivan. Ok? Eu tô com a palavra, presidente. Vereador Daniel está com a palavra. Vereador Daniel está com a palavra. Vereador Daniel. Vai, continua, vereador.
Em seguida, vereador. Só para finalizar, já para passar a palavra para vocês. Abaixei. Certo. Helenildo, estou plenamente a favor do que Vossa Excelência falou. Ok? Passar para as partes, né, interessadas a decisão e apontar a solução. Mas aqui eu tenho também a minha posição, né? Eu tenho as minhas ideias. E aqui também eu apresento. Mas eu apresento não pelo vereador Daniel, mas o plenário, né? Que saia do plenário também uma solução, ou então que o plenário intermedie, né? Dessa forma, a gente pode apresentar também as nossas ideias, certo? Eu só quero, assim, só passar a mensagem, né, que isso aqui não vire um debate prolongado, assim, que nós tenhamos esse problema para resolver de forma mais célere possível, mais rápido, né? Chamar as partes. Isso eu conversei com os dois lados. Isso eu conversei tanto com o Deusimar, que trabalha com turismo, quanto com o Bebeto, que é pescador, né? Então, a mesma solução que apresentei aqui, eu falei para eles, né? Ambos entenderam, né? Essa necessidade de haver organização, né? O que necessita é organização. E é o que Vossa Excelência quer também, que nas suas palavras foi o que deu para entender, foi o que nas palavras do vereador Zano também, que deu para passar, também foi o que deu para entender. Organização aqui, certo? Ano passado, o vereador Zano falou, nunca houve, né, nada que o prefeito falou. Ano passado tentou-se fazer uma organização, através de um decreto, né? Poderia ser pelo projeto de lei, né? O decreto poderia ser discutido e feito projeto de lei, né? Que foi o decreto de destinar o Pier 3 apenas para o turismo. Mas agora, novamente, nós estamos rediscutindo, ou seja, um processamento excessivo dessa causa, que poderia ter sido resolvida definitivamente lá atrás. Mas vamos discutir, vamos trabalhar para que isso se resolva o mais rápido possível, né? Todos nós queremos que esses dois setores de grande trabalho, de grande produção aqui para a nossa cidade, tenham a melhorar ainda mais, né? Tenham a melhorar ainda mais as suas atividades. É isso, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Opa, deixa eu falar um pouquinho. Depois de mim, na frente. No plenário, tu sempre gosta de falar por último. Sempre gostou de falar por último, finalizar as falas. Fala de coisa. Senhor presidente, bom dia mais uma vez, bom dia aos meus pares. Como eu sempre falei, quando eu tenho que parabenizar, eu parabenizo. Quando a gente tem que criticar ou julgar, como se entenderam, eu não julguei ninguém. Eu também estou aqui para isso, opinar. Parabenizar o vereador Zano, aquele detalhe que a gente vai botar na sala. Tem também no vereador Helenildo. E parabenizar mais ainda a classe pesqueira, como explanado pelo vereador Daniel e pelo vereador Helenildo, uma das principais classes dentro do nosso município. Ou se não a principal, é a principal classe nossa. Né? Parabenizar ele por ter chamado os vereadores, e assim como toda e qualquer outra classe tem que fazer, é isso aí que tem que ser feito. Chamar alguém que possa todos os nossos problemas. Chamar isso, se um dia os mototaxistas precisarem de alguma coisa, que se estenda às outras classes, ou que outra classe nós temos que fazer dessa forma, gente. É a única forma. Não tem nada funcionando. É a única. O vereador Zano tem que ligar o seu. Opa, desculpa. Tá, não. É a única forma de resolver as coisas desse jeito, chamando alguém que possa passar para frente seus problemas. Isso estou parabenizando aqui os vereadores e a trazer os nossos, como o vereador falou, isso aqui é de todos nós, não é só a gente foi só apenas nós três ouvir eles, mas isso são problemas de todos nós, na Câmara no geral. E a partir do momento, eu penso dessa forma, que a partir do momento em que eles chamam vocês, os vereadores, eles chamam qualquer um da gente, qualquer um vereador da gente, para tentar solucionar eles, é porque eles estão acreditando nos nossos projetos políticos, em todos nós. É isso que eu vejo dessa forma. É só isso que eu queria dizer e estou de parabéns. Pode contar com o meu
Vereador Laurivan. Nosso vice-presidente liberou. Deixa eu falar isso aqui. Essa discussão é muito importante. Como eu falei na sessão passada, que são duas classes que geram muito emprego e renda no município. Agora, tem uma peça fundamental participar dessa reunião, chama-se Marinha do Brasil. E tem que participar também, que é a Marinha Fiscalia. Eu acho que é muito importante a Marinha do Brasil participar nessa reunião. Quando nós chamarmos a secretários, chamar também os representantes da Marinha do Brasil, nos orientar e nos ajudar, né? Deixa eu te falar aqui. Concluído, vereador Laurivan? Concluído, meu irmão. Concluído, senhor. Nós temos aqui um encaminhamento. Tá? As falas dos colegas, nós temos encaminhamento, certo? A fala, eu ouvi aqui atentamente a fala de cada um, já explicando a preocupação com relação a essa situação, que é extremamente, porque ela é conflitante entre dois segmentos. Aquela área que é impermeável. Tá. Ela é importante porque ela envolve dois segmentos de nosso município que tem uma importância econômica primordial, tá? Tem um que tem uma importância histórica, inclusive, que são os pescadores. Então, eu vejo que temos que chamar essa discussão para dentro da casa e a nossa orientação neste momento é que a gente faça aqui já uma reunião com o secretário de pesca, com a secretária de pesca e com o secretário de turismo na segunda-feira. Dessa reunião deverá participar a Câmara, a colônia representando os pescadores e a associação representando os trabalhadores do turismo. A gente vai chamá-los e aí já vou entrar em contato com a secretária de pesca e o secretário de turismo para nós sentarmos na segunda-feira com a finalidade de buscar uma alternativa de modo que esses dois segmentos se sintam contemplados. Porque a situação que está acontecendo, ela, inclusive, pode envolver uma situação de violência, porque eu tenho percebido de ambos os lados essa insatisfação, a indignação, um se sente prejudicado pelo outro, e nós aqui, de modo nenhum, deveremos tomar partido em favor do pescador somente, ou em favor somente dos trabalhadores do turismo. Porque ambos são importantes para o nosso município. Ambos empreendem uma atividade econômica substancial para a nossa cidade. Então, nós iremos entrar em contato com os dois secretários, e aí, desde já fica aqui convidada a colônia, na pessoa do vereador Magno, em particular lá o representante, e a Associação dos Trabalhadores do Turismo para segunda-feira. Aí eu passo no WhatsApp só a confirmação de horário, tá? Lembrando que as nossas reuniões, elas têm um caráter... A minha sugestão não está sendo acolhida aí, que eu acho que quem fiscaliza lá mesmo é a Marinha do Brasil. Eu acho que era bom mandar um ofício para a Marinha do Brasil para participar dessa audiência. Porque aí a minha, que eu falei, a minha opinião não foi acolhida, né? Eu acho que é importante, sim, a Marinha do Brasil, como fiscalizador, participar também, na minha opinião, né? Eu acho que é importante que a gente mande para a Marinha do Brasil. Vereador Concordo com o vereador Laurivan. Meu nobre Laurivan, eu acho importante a participação da Marinha. Mas a Marinha ela tem que ter conhecimento, na verdade, nós vamos ter que fazer uma outra reunião, já com os resultados e com as normativas. Aí sim, aí a Marinha é muito importante, porque ali está tendo também omissão de ambas as partes, principalmente da parte do turismo. Que a Marinha ela precisa ter conhecimento e ela precisa normatizar, porque o turismo ele não pode ser uma entidade
unicamente dela. Eu vejo dessa forma. E hoje está acontecendo que o turismo ele tá querendo unicamente ele. Ele não vê o contexto, o município. Porque está acontecendo situações de turista alagar canoa e, no momento, dono de embarcação de turismo não localiza, não identifica quem foi, porque simplesmente se omite passar por cima de rede e cortar rede de pescador. Existem inúmeras situações que o setor de turismo está se omitindo, né? Não está sendo parceiro, né? Então, essa é a normativa que compete à capitania, na verdade, né? A Marinha. Por isso que é bom nós fazermos, estamos tendo essa reunião que é de grande urgência aí, nós amparados em todos os setores, no setor legislativo, no setor fiscalização, Marinha, dentro da primeira, para eles saberem a opinião dele. Eu acho que tem que ter, vereadorzão. A participação deles é muito importante, desde o começo, como o presidente falou, que pode haver até o conflito, e nós temos que intermediar isso hoje, para amanhã isso não está um problema sério no nosso município, né? A gente não podemos perder o turismo, a gente não pode perder os pescadores. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que a Marinha é fundamental, porque ela é uma pessoa que faz a fiscalização. Perfeito, perfeito. Então, esse vereador Davenilton. Presidente, eu queria... a minha fala ela foi basicamente usada aí pelo vereador Zano. Quando a gente se fala em Maria, a gente vê como órgão fiscalizador, mas nós estamos aqui mediando uma possível solução para ambos os setores. Então, eu vejo a preocupação do vereador Lorivan, ela é pertinente, ela é válida, mas no meu ponto de vista pessoal, eu entendo, eu tenho o mesmo entendimento que o vereador Zano, porque essa primeira reunião vai ser uma reunião conciliadora, uma reunião onde ambos irão ali colocar os seus posicionamentos, nós dizer o que vai ser encaminhado dessa reunião. E, do meu ponto de vista, eu vejo que a Marinha ela seria convocada em uma próxima reunião, já com uma solução definitiva, já em acordo com o Executivo, o Legislativo, o setor do turismo, os pescadores. Então, assim, eu entendo o vereador Lorivan, a preocupação dele é uma preocupação válida, mas, no meu ponto de vista, nós temos que fazer primeiro o dever de casa para só depois comunicar e convocar a Marinha. Era isso, presidente. Presidente, pode fazer, não tem senhor problema. presidente, presidente, o que é importantíssimo, Marinha, porque a Marinha, a gente podemos pensar de uma coisa, mas as regras não. Quem fiscaliza é a Marinha. Então, de maneira nenhuma, nós não podemos tomar uma atitude sem acompanhar a Marinha do Brasil, que elas têm as regras, o que pode fazer, o que não pode fazer, a embarcação, elas têm as regras que vai nos ajudar. Eu acho que nós temos, não é chegar, resolver aqui e levar para a Marinha, olha, você tem que fazer isso. Não, tem a lei municipal, mas tem a lei federal que eles fazem a fiscalização, e isso vai nos ajudar. Quanto mais pessoas entender, é melhor para a gente, para nos ajudar a solucionar isso. Do mar. Para segunda-feira, alguém da capitania ou mesmo da Marinha vir. Mas vamos fazer o convite, né? Não custa nada fazer o convite. O certo é que a gente faz o convite à Marinha, entendendo? Para comparecer, até para ela se inteirar das decisões que serão tomadas no âmbito local. Exato. Para evitar uma abordagem equivocada no futuro, ela toma fora. Mas, sem sombra de dúvida, essa questão ela parte da ordem. E a ordem é a disciplinaridade, é o disciplinamento disso. Um disciplinamento gerando as devidas. Porque nesse momento bem aí, o que é mais reivindicado pelos pescadores são as condições de trabalho próprio daquele local, que tem
forte característica pesqueira e menos turística. Mas, por outro lado, o turismo também tem que ter o espaço. Então, nós temos que sentar segunda-feira, aí a gente já entra aqui, o Laurivan, se tiver contato com o capitão de portos. Não tenho não, presidente. Não tem, né? Não tenho não. A gente vai... se não puder segunda, a gente marca quarta, com todos os segmentos. Mas seria assim, muito eu estou melhor. vendo que está agonizando. Não, Laurivan. Eu já tô achando segunda-feira longe demais. Se fosse possível isso para amanhã, seria melhor. Verdade. Inclusive, amanhã nós teremos uma reunião. Ontem foi a reunião com pescadores. Amanhã já está articulada uma reunião com os trabalhadores do turismo. Eu gostaria, inclusive, de contar colegas vereadores aqui, governo, para estar conosco participando dessa reunião com o pessoal do turismo, tá certo? E na segunda-feira eu vou só confirmar o horário da agenda lá no CIMAR, com os 2 secretários, que é de fundamental importância se discutir isso, juntamente com a Câmara, a Colônia e a Associação lá dos Trabalhadores do Turismo, tá certo? Tranquilo? Só que eu gostaria de... Presidente, então manda só o ofício, me entrega só o ofício convidando da Marinha para segunda-feira, porque se eles não comparecerem, hoje e tal, nós fizemos a nossa parte, oficializamos eles. Já peço para o Djalma, que está participando aqui da sessão, para ele já fazer os contatos com a Marinha e mandar um ofício via WhatsApp mesmo, para poder agilizar, tá bom? Ótimo. Enquanto os vereadores capitaneados pela liderança de governo, que indicam que amanhã está participando dessa reunião com os pessoal do turismo, tá certo? Gostaria que indicasse logo, porque a gente já fica aqui só aguardando para conversarmos amanhã com o pessoal do turismo, uma vez que conversado ontem. Vereador Daniel. Ok. Só me avisa aí o local e horário que a gente é o senhor mesmo, né? Positivo, eu convido aqui também meus pais, todo mundo aqui para estar presente. Tranquilo, está combinado então. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Tudo tranquilo, né? Então, tudo bem. Então, a ressalva que eu queria fazer com relação ao requerimento Mas eu falo pessoalmente com o vereador Ribamar. Essa é a questão do requerimento, que tem um grau de importância muito grande e é necessário que seja ajustado um detalhe. Presidente. Presidente. Sim? Ribamar. Ribamar falar? Ribamar. Então, eu vi a leitura aí eu vi uma leitura do requerimento do barco salva-vida. Senhor presidente? Sim, é o requerimento 73. De quem é esse requerimento? É do barco salva-vida? Isso. Eu entrei com um projeto, nesse sentido. É isso bem que eu queria explicar. Exato, eu entrei com um projeto. Por que projeto? Porque requerimento, que eu saiba, requerimento está vindo desde a Fundação da Raposa. A gente tem essa é uma grande necessidade, né? É uma grande necessidade, mas a administração ela sempre vem empurrando com a barriga. Aí entra o requerimento, vai fazer, inclusive, já teve um barco já pronto que era o Mar 22, que ele está lá no Porto do Braga, né? Que é o Mar 22, e nunca saiu do papel. Então, eu tomei a iniciativa de fazer a via projeto, porque tem como a Câmara dar uma injetada melhor, né, e realmente acontecer. Se o nobre vereador não se ausar do requerimento, eu não sei se pode entrar os dois, se for, melhor ainda, né? Isso que eu ia sugerir, que fosse subscrito pelo vereador Zano e pelo vereador Ribamar, que são questões... Projeto, né? Apenas a propositura que é diferente. Né? Mas a ideia é a mesma. Então, eu sempre subscrever os dois. Exato. Porque dessa forma até fortalece mais o projeto. Presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Vereador doutor. Sobre esse requerimento do vereador Ribamar, do barco de resgate, eu lembro que eu fiz o requerimento e a menina foi lá, a Carlinda, e disse que já estava feito pelo vereador Ribamar. Então, eu peço, se possível, coloque também no meio, porque foi também desde 2014 que eu venho com esse requerimento, quando eu fui vereador no passado, viu?
se os vereadores concordarem. Se não concordarem, não tem problema, viu? É importante. O vereador testemunha na época que esse requerimento eu fiz, mas eu fui um vereador junto. Viu? Obrigado. O vereador vai ser subscrito pelo vereador Zano, presidente, esqueça de ordem, presidente. Ou não, sim, senhor. É a questão desse requerimento aí que eu fiz na gestão passada, certo? Foi aprovado pelos nobres vereadores, graças a Deus, e o nobre vereador, ele tentou fazer na casa verbal, ele fez o pedido, o requerimento verbal, eu disse para ele que eu já tinha colocado nessa gestão, e realmente tinha colocado mesmo, eu tinha dado para a Carlinda e tal, e até tal que a Carlinda já até protocolou, entendeu? E tudo, o requerimento, tá? Só para concluir aí. Ribamar, meu nobre, qual o dia que você protocolou esse requerimento? Meu filho, olha, eu já mandei, ó, depois da bem dizer da nossa posse, que nós fizemos na Câmara, eu já tinha caminhado para ela, já estava com ela, entendeu? Bem depois no dia 15 que nós assumimos quem foi possado, praticamente eu protocolei logo para ela, entendeu? E só que ela não tinha colocado, só que aí depois eu fui e ela protocolou esse requerimento. Exato. Até tal do canto eu tinha colocado, mas como eu não tinha protocolado, você colocou 2 requerimentos meus, eu já tinha colocado, mas como eu não tinha protocolado, então vencer por os 2 do canto, que eu aprovei com o maior prazer. Mas esse já foi protocolado já do barco, viu? Beleza, pega lá, irmão. Olha, presidente, deixa eu lhe falar. Eu acho que nós devemos ter um pouquinho só mais de cautela, né? Porque, por exemplo, esse requerimento aí é meu também, porque eu vou votar a favor deles. Esse requerimento é todos nós quando votamos, todos nós votamos, né? Então, eita, deputado pesado. Muito bem, vereador Laurivan. Muito bem. Nossa palavra me enriquece também, Laurivan. O que é que eu penso aí? O que é que eu penso deles aí? É para quando nós tivermos assim divergência em requerimento, que o meu presidente não coloque, que ele discuta mesmo fora da para não ter esse... Exato. Tá bom? Se existe um conflito, vai ser resolvido na Câmara. Mas, presidente, eu vejo que não vai ter conflito. A gente vai fazer o seguinte. Porque as ideias são iguais, mas os instrumentos são diferentes. Certo? Exato. As ideias são iguais, mas os instrumentos são diferentes. Então, a gente vai considerar os 2 instrumentos. Um instrumento é o requerimento do vereador Ribamar e outro é a eleição. Exato. É porque, assim, ó... Tá bom para ambas as partes. Pode não estar bom para ambas as partes, né, presidente? Exato. Porque tá bom para a gente. Se não tiver bom para ambas as partes... Mas aí Senhor presidente, assim que der, eu quero falar também. Vereador Laurivan. Oi. Vereador Laurivan. Oi, meu irmão, estou lhe ouvindo. Bota o requerimento pelos 3, aí os 8 votam contra. Vamos fazer o seguinte, ó, o vereador Ribamar tem a obrigação de votar no projeto do vereador Zano e o vereador Zano tem a obrigação de votar no requerimento do vereador Ribamar. Tá certo? Para mim não tem nenhum problema. Inclusive, presidente, o projeto ele não requer só um barco, não é só o barco de resgate, não. É o barco equipado. Equipado como? Equipado com sonar, equipado com localização, né, com bússola, e um guincho hidráulico. Por quê? Porque imagina, nós socorremos uma embarcação, a gente não pode tirar dela da onde ela está, não pode, né? É de revelia. Então, esse projeto é exatamente isso, é uma embarcação equipada. Com reboque, inclusive, né? Com reboque e guincho, um guincho hidráulico. Perfeito. De alta potência. Se o barco estiver no fundo, ele vai buscar. Se estiver encaminhado, ele vai tirar. Viu? Vereador Moreira. Para lá dentro, você não pegar chuva. Vereador Moreira. Você pega aí, você pega um... Bom dia a todos.
Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus, senhor presidente, senhores vereadores. Ô, Moreira, acende a luz. Nós estávamos aqui atentos. Estão ouvindo a voz? Não, eu quero que você acenda uma luz, viu? Ou energia, ou a Semar cortou energia. Está no escuro. O senhor está no escuro. Como? O senhor está no escuro. Tem que... Então, vou trocar aqui de lado aqui. Melhor agora. O rosto é dano. Tem que olhar a expressão. Pronto. Né? Exato. Pronto. Então, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aí que estão nas internets, estão, né? Eu queria aqui, primeiro de tudo, atento a todos os encaminhamentos que tiveram aqui nesta manhã. Eu quero parabenizar o nosso presidente, né, pelo projeto, que na hora não deu para mim falar, mas eu quero parabenizar ele pelo lindo projeto. Esse projeto é de grande valia para a população do município de Raposa, e quero dizer que ele terá o nosso apoio. A outra questão é também parabenizar a turma que se sensibilizou já com a questão ali do Porto do Braga, que esse problema vem acontecendo há tempo, e por sinal, a questão de eu ter pedido foi terça-feira, para tirar o requerimento só para a gente dar uma olhada lá no Porto do Braga, ver como as coisas aconteceram, entendeu? Porque o caso é o seguinte, temos que ver realmente a necessidade de ir lá, porque nós não sabíamos, vocês foram lá ontem, quero parabenizar vocês, entendeu? Pela atitude, e quero dizer a vossas excelências que estive essa semana com o assessor do Roberto Rocha, o senador Roberto Rocha, onde eu falei sobre a questão da Caixa Econômica, que mostrando para ele a realidade do nosso município, e ele nos deu uma resposta logo no dia seguinte, que já teria falado com o senador, e eu não sabia, acredito que vocês também, que uma Caixa Econômica, o Banco do Brasil, poderia vir só em município que tem 40 mil habitantes, acima de 40 mil habitantes, e nós só temos 30.072, se não me sai da memória, mas nós tivemos o privilégio de estar dentro da metropolização dos municípios aqui, e aí pode ser enquadrado o município de Raposo só com 30 mil habitantes, e por sinal já levou a proposta para lá, entendeu? Já levou e acredito que nós vamos ser ouvidos. A questão também das pontes, Magna, você está ouvindo, Magna? A questão das pontes, aí dos requerimentos, quem colocou o requerimento de ponte, acredito que também nós vamos ser agraciados com essas pontes, pelo governo federal, pela Condevasc. Já foi o assunto a ele, no dia que ele chegou aí, ele tinha meia hora só para falar comigo, ainda liguei para o Zano, liguei para o Helenildo, mas não tive como entrar em contato, para pelo menos ir lá comigo. Mas a gente conversou, estou passando aqui para vocês, e quero dizer para vocês também que foi lido um projeto nosso aí, um projeto que envolve o Evangelho e todas as pessoas religiosas do município de Raposa, os que são, os que não são também, e que, com certeza, ele entrará em votação quinta-feira, na próxima sessão, e dizer a vocês que eu estou aqui, já o presidente já leu o projeto, quero pedir para vocês aqui, os nossos pares aqui, que votem no projeto. É um projeto de grande valia, porque as orações, elas são muito fortes, e as igrejas, elas não podem ser abatidas por essas questões que a igreja tem que, pelo menos, ficar para orar, ficar aberta com o seu distanciamento, com o álcool, com tudo, mas que não venha nada a prejudicar as igrejas do nosso município, porque nós sabemos que a oração, ela combate tudo. Eu até acredito que se todas as igrejas estivessem abertas no nosso Brasil, como o Brasil é um país de muita oração, e se todas as igrejas tivessem direto fazendo suas orações, eu acredito que o nosso Brasil não estava dessa forma. Mas nós sabemos também que nós estamos chegando aos finais, né? Nós estamos chegando aos finais. Alguém? Doutor Zano, estão tudo com o microfone ligado. Orian,
Entendeu? Então é isso, viu, presidente? E nós vamos sim votar no seu projeto, vamos dar uma olhadazinha com mais cautela essa semana. E quero dizer que a reunião amanhã com a cultura é amanhã ou é hoje? É amanhã, né? É 2h, ficou marcado para as 14 horas, a reunião com a cultura, certo? E o demais, nós temos uns assuntos aqui para falar também sobre a questão do fardamento lá do pessoal das endemias, fardamento, bolsas, lanternas, essas coisas que eles têm que ter isso para trabalhar, principalmente nessa época de pandemia, máscara, não tem nada lá na pandemia. E eu estou aqui até com os extratos, eu até quero ver se é um projeto ou se é um requerimento, que eu quero entrar aqui, porque eu estou com os extratos na mão de janeiro, fevereiro e março do dinheiro que já entrou para o custeio, para ser comprado bolsas, para ser comprado todo esse uniforme, máscara, caneta, lápis e a lanterna para aquela galera da endemia. E eu quero dizer ao presidente aqui e a todos vocês que estão nos ouvindo, eu vou entrar com algo para ser tomado providência, porque nesse período de pandemia, principalmente, eles têm que estar munidos desses materiais para que eles façam o trabalho ser mais desenvolvido no nosso município. Então, aqui, eu quero agradecer a todos vocês e meu bom dia. Muito obrigado. Agradeço também ao vereador Moreira pelo apoio a essa ideia primordial para a nossa cidade, que é a questão da aquisição dos alimentos, tá certo? E gostaria de saber aqui se algum vereador mais quer fazer uso da palavra antes de encerrar a sessão. Então, como não há, né, nenhuma manifestação, eu declaro encerrada a presente sessão, já ficando autoconvocada ordinariamente, sessão terça-feira às 5 da tarde, tá certo? A todos um grande abraço e, vereador Laurivan, a reunião da comissão é segunda-feira, convoque logo. A reunião da comissão é para que hora, presidente? Você que sabe, segunda-feira, porque terça-feira já tem votação, né? O presidente é o Laurivan, senhor. Isso, vereador Laurivan. Microfone, Laurivan. Não, eu entro em contato com eles, porque amanhã a gente decide que hora que vai ser a reunião com os secretários, com o pessoal da Marinha, e aí depois a gente entra ver o horário que está disponível, a gente chama os vereadores aí. Tranquilo. Doutor, fica atento, viu, doutor? Antes de encerrar a sessão, fica atento. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de Na hora. Acho que o vereador Moreira é com relação... Estou? Sim, presidente. Oi. Sim, presidente. Sim, meu vereador. É com relação à questão do requerimento seu, 58, salvo engano, que trata da questão da convocação da secretária, para prestar aquelas informações. Tem que verificar se vai estar mantido diante da situação ou se você vai prorrogar essa data, deixando uma data pré-estabelecida a critério da mesa diretora. No momento oportuno para ser... A convocação é mantida, mas suspende-se a data. Assim, que eu estou vendo... É para o dia 30... É para o dia 30, não é? Está muito próximo, mas você tem que ver direitinho aí, porque nós não teremos sessão, por exemplo. A próxima sessão será terça, a última da semana que entra. Então, nós só teremos sessão na semana seguinte. Tá certo? Então, você vê essa questão dos prazos para não prejudicar o seu trabalho nesse aspecto. Eu acho que a convocação poderia estar mantida, mas com a suspensão da data, da minha sugestão, por causa da questão dos dias aí que virão. O que você acha? Então, vamos fazer o seguinte, vamos permanecer da forma que Vossa Excelência está falando aí, permanecer com o chamado dela, mas que a gente prorrogue a data mais para frente aí. Tá certo? Presidente?
Tchau, Moreira. Cadê o presidente para encerrar? Certo? Tranquilo? Combinado então, né? Então está suspensa a data e a convocação é mantida, tá certo? Então, a todos um grande abraço, quinta-feira, e amanhã eu já passo no WhatsApp a data, o horário da reunião de segunda-feira com os secretários de Pesca, Turismo, Colônia e Associação dos Turistas, tá bom? A todos. Olha a Marinha, rapaz, a Marinha. E a Marinha também, desculpe. É, a Marinha, tá bom. Para ter algum parente que trabalha na Marinha, tenho. Esse povo são todos nossos parentes que zelam essa água, esse marzão aí, que nos protege aí via mar, né? Beleza. Verdade. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Com Deus. Bom dia para todos, até a próxima. E um bom final de semana a todos. Bom dia a Deus todos. abençoe a todos.